Vamos fazer uma recapitulação do que nós já fizemos para esse modelo. Já fizemos a modelagem computacional, que é o lançamento da estrutura, a posição dos pilares, da viga, das lajes, das sapatas. Definimos os carregamentos, lembrando que os carregamentos, parte deles são definidos diretamente sobre a laje, aqui em cargas de grupo. Então está a nossa sobrecarga de projeto e a carga permanente de projeto sobre a laje. E aí as cargas lineares de alvenarias são lançadas como linhas aqui, ó, representando o valor desse carregamento. E as cargas superficiais, que no nosso caso são as cargas de água, aqui da banheira e da caixa d'água na cobertura, lançada aqui, representada por essa área azul. Fizemos o cálculo, ao final do cálculo o programa deu relatórios de resultados com várias indicações de erro. Nós ajustamos o projeto, nós viemos aqui na aba resultados, verificamos quais foram os erros, voltamos na entrada de pavimento, fizemos os ajustes, até que o projeto nosso agora não tem mais erro nenhum, tá bom? Já fizemos a primeira parte de emissão de prancha, que são os desenhos de forma, então o nosso cliente já está lá com um projeto de forma da fundação até o primeiro pavimento. A gente fez essas formas nas últimas aulas e agora está na etapa da gente começar a gerar desenho de armação. Então seria, eu acho que, o próximo passo do projeto. Na sequência lógica, eu deveria entregar agora as armações das sapatas. Só que eu vou pular essa etapa porque eu queria deixar essa armação da sapata só para depois que a gente já tivesse na parte teórica revisado esses conceitos. De qualquer forma, as armações das sapatas, vocês poderiam olhar, assim, observar quais são os resultados, simplesmente fazendo assim, ó, resultados, desce até o piso da fundação, elementos de fundação, editar, aí clicando em qualquer sapata ele vai dar aí o detalhamento das armações. Eu não vou me aprofundar agora nesse item, que conforme eu já falei, eu prefiro esperar a gente dar uma revisada na parte teórica aí de fundação, principalmente na parte de tensão admissível do terreno. Então, seguindo esse raciocínio, eu vou abandonar aqui as armações. O certo seria o cliente agora estar recebendo as armações da fundação, mas em função aqui da didática do curso, eu vou pular para as armações das vigas do térreo. Então, eu estou entendendo que o cliente vai precisar, tão logo que você libere o projeto de forma para ele, o projeto de armação. E aí, a sequência, você entregando as armações conforme ele for necessitando aí subir a obra. Então, vamos subir aqui um andar. Estou na aba resultados, estou aqui no térreo. Vou desligar o carregamento. Eu não quero agora, nesse momento, ver o carregamento. Tá, a obra já está calculada, eu sei que o carregamento está aí. E eu vou agora passar um pente fino em todas as minhas vigas. Então, eu vou começar pela viga que liga o P1 ao P2, o programa chamou de viga 101. Depois eu vou mostrar para vocês que tem como vocês renomearem, darem um nome, se você quiser chamar isso aqui de viga 1, essa aqui de viga 2, você pode renomear. O programa chamou de viga 101 porque ele considera que isso aqui seria o térreo. Possivelmente, quando você for para o segundo andar, ele alterou e chamou de 201, tá bom? Isso não importa, vamos dar uma repassada agora nos resultados das vigas. Então a gente vai vir todo mundo em vigas, editar. Se isso aqui não tiver habilitado no seu projeto, quando você chegar aqui, se aqui tiver, por exemplo, aqui, ó, abertura de muro, ó, não está habilitado. Se o editar vigas estiver sem condições de você dar um clique nele, significa que você vai ter que voltar aqui atrás do projeto e mandar calcular de novo. Em algum momento você perdeu o cálculo. Fez alguma modificação no projeto, o projeto está te exigindo que você faça o cálculo novamente. Então, voltei para os resultados, estou no térreo, vigas, editar. Vou clicar aqui na minha viga 101 e vamos agora começar a interpretar o que o programa mostra para a gente de resultado. Número 1, eu gosto de estar sempre com o diagrama de momento fletor ligado. Ó. Esse aqui é o nosso diagrama de momento fletor. Se no projeto de vocês estiverem desligado, vocês vão vir aqui, ó, no MY e ligar. O MY é o momento fletor da sua viga. Então vocês habilitem. Outra situação às vezes essa escala inicial aqui, ó, no projeto de vocês pode estar muito pequenininho, 0.1.
Então o diagrama de momento fletor está tão raso que você não consegue entender muito em termos de escala. Então eu gosto de vir aqui e ir aumentando. Então 0.2, a escala ainda está pequena. Aí eu fui aumentando até que 0.5 eu acho que está ideal. Pronto, 0.4, 0.5 tá bom. Se você botar uma escala muito grande, vai ficar exagerado. Ó, começa o diagrama a ficar muito grande. Então acho que o 0.5 para essa viga tá de bom tamanho. Então, o que o programa fez? Ele calculou, são situações que a gente vai discutir depois lá na parte teórica. Essa viga, ele tentou engastar parcialmente no pilar. Quando a gente faz o cálculo manual, a gente só trabalha com duas opções, ou é 100% engastado, ou 100% rotulado. O programa consegue fazer um engastamento parcial, ele verifica qual que é a rigidez do pilar, e verifica que se tem possibilidade de engastar mais ou menos. Então ele calculou aqui um engastamento parcial. Por que eu sei que é parcial? Porque esse pico aqui não está muito alto. Se ele tivesse engastado isso aqui realmente, esse momento negativo ele era maior que o momento positivo. E aí dá para perceber claramente que esse momento negativo ele não tem uma magnitude maior do que o momento positivo. Então esse engastamento foi parcial. Então teve um momento negativo, o programa veio e posicionou aqui uma armadura negativa. Teve um momento positivo, o programa posicionou a armadura positiva aqui embaixo. Teve um pico de momento negativo, o programa posicionou a armadura negativa. Entre os dois momentos negativos, que seria essa região aqui, ó, essa região você só tem momento positivo, ó. O programa nem colocou uma armação forte, ele colocou uma armadura bem fina. Essa armadura a gente chama de porte-estribo. Essa armadura, a única finalidade dela é completar os espaçamentos que não tem momento fletor negativo para você conseguir amarrar os seus estribos. Pronto. Se você quiser também olhar quais são os valores, se agora nesse momento eu queria fazer um cálculo aqui para verificar se está dentro do que eu estava esperando. Vocês podem clicar aqui ó, em mostrar valores máximos e mínimos. Então, se você habilitar essa caixinha máximo e mínimo, ele vai colocar. Aqui você teve um momento de 8,25, o momento negativo foi 13,87 e o momento negativo aqui do lado direito foi 6,8. Se vocês quiserem depois com esses valores calcularem e verificar se a ordem de grandeza da armação está condizente, vocês podem fazer isso utilizando lá a nossa tabela KC, ou então utilizando aquela minha planilha de Excel que eu deixei disponível para vocês. Vamos analisar agora o gráfico que ele coloca aqui embaixo. Esse gráfico vai ser de grande valia para a gente poder otimizar as nossas armações. Então, se vocês perceberem, ele divide o gráfico em duas partes. Então, são duas curvas para cima. Essas duas curvas estão relacionadas com o momento fletor negativo e duas curvas para baixo que estão relacionadas com as suas armações positivas. A curva em vermelho é a quantidade de armação que você deveria colocar na viga em função do seu momento fletor. Então, basicamente, seria isso aqui, ó. Ele tem aqui um momento positivo de 3,8. Ele calculou que para 3,8 kN por metro é necessário colocar uma taxa de armação em torno de 0,8 centímetros quadrados, que é 0,81, 82, ó. Seria essa reta aqui, ó. O vermelho é o que ele calcula, o que é preciso. Então, ele verificou que precisa ter algo em torno aí de 0,8, alguma coisa. Muito bem, você não consegue ter uma armadura certinha com a medida de 0,8. Então, o que o programa fez? Ele resolveu colocar dois ferros de 6,3 com um ferro de 8. Se vocês somarem quanto que essas duas barras mais essa barra de 8 juntas representam em armação, vocês vão verificar que dá o resultado em verde. Então, essas três barras, elas têm que dar aí alguma coisa próximo de entre 1 e 1,2. Deve estar dando aí 1,1 centímetros quadrados. 1,1 é maior do que o programa pediu, 0,8. Então, ele colocou uma armação um pouquinho maior do que foi calculado. Pronto, vamos agora para a parte de cima. Ó. O que o programa fez? Pegou 8,25 de momento. Para 8,25, ele deve ter verificado que precisava de uma armação entre 0,8 e 1, alguma coisa aí, 0,83 centímetros quadrados. Aí o programa colocou
duas barras de 6,3 mais uma barra de 6,3. Uma barra de 6,3 é 0,312 centímetros quadrados. 0,312 vezes 3 dá 0,94 centímetros quadrados. Possivelmente é o que ele colocou em verde aqui, ó. Então essa barra verde representa aquela armação que foi posicionada na peça, ó. Deve estar entre 0,8 e 1, quase 0,9. Então, desculpa eu sair aqui, esses gráficos representam o vermelho, o que é calculado, e o verde, o que é posicionado. Na parte de cima, o que são suas armações negativas, e embaixo, o que são as suas armações positivas. Vocês podem perceber que o momento negativo, ele dá só aqui nessa região. Então, o programa calculou aqui em vermelho qual que é a armação necessária para essa região, e o gráfico em verde representa qual que é a taxa de armação sobre esse momento negativo. Aqui no meio, entre esses dois momentos negativos, a necessidade de armação zera. Então, se vocês olharem aqui, ó, a necessidade de armação zerou. E aí o programa colocou duas barras finas aqui para poder amarrar os estribos. Então, 2 ferros de 5 milímetros dá 0,4 centímetros quadrados. Está aqui, ó. Então, essa reta aqui representa esses 2 ferros de 5 milímetros. Então, eu vou agora começar a mostrar para vocês que é possível você tentar editar essas armações do jeito que vocês acham mais conveniente. Então, o programa, ele arma de tal forma que ele tenta fazer uma combinação de armação que o que ele colocar não fique distante da armadura necessária, que é o gráfico em vermelho. Vocês vão ver que o verde sempre vai tentar tangenciar o gráfico em vermelho, tanto no positivo quanto no negativo. Só que essa tentativa de economizar na armação, em termos de quantidade, colocar exatamente o que foi calculado, nem sempre é o melhor em termos de rapidez na execução. Pode ser que ao você olhar como o programa armou, você sinta que vai demorar muito tempo para o seu armador fazer essa armação, a colocação dessas barras na sua viga. Então vale a pena, às vezes, você gastar um pouco mais em termos de quantidade e ganhar rapidez. Então eu vou dar um exemplo aqui do que eu poderia fazer. Ó. A gente vem aqui nesse botão à esquerda, aqui no lado, na parte superior da tela, dá um clique, vai aparecer essa caixinha aqui que eu vou empurrar ela para a direita para vocês conseguirem observar o que eu vou fazer. Tem vários comandos, a gente vai aprender os comandos aos poucos, eu vou ensinando com calma, um de cada vez. Então o que eu vou tentar, aqui eu tenho 3 barras, né? Eu vou tentar transformar essas 3 barras em apenas 2, então eu vou apagar, eu vou clicar aqui em apagar e vou clicar em cima do ferro de 8, ó, apaguei. De cara, vocês já podem perceber que agora o meu gráfico de vermelho, ele não mudou. O gráfico vermelho, ele é tipo uma linha de base, ele não altera conforme você vai editando. O verde que alterou. Agora, 2 ferros de 6,3 contínuo dá 0,6 centímetros quadrados. 0,6 é menor do que o 0,9, aí, ó, 0,85, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Então, a viga vai sofrer fissuração, pode ter até problema de colapso, porque você está com uma armadura inferior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora transformar o ferro de 6,3 para uma armadura com um diâmetro maior. Então, a gente clica em editar, clica no botão editar e clica em cima do escrito 6,3, ó, 2,6,3. Você dá um clique e aí eu vou trocar 2 ferros de 6,3 por 2 barras de 8. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou dar um aceitar e eu consegui ultrapassar. O meu gráfico verde ultrapassou o gráfico vermelho. Então eu acho que para o meu armador é muito mais simples colocar 2 ferros de 8 do que colocar 2 ferros de 6,3 mais um ferro de 8. Então a minha experiência leva a crer que ficou mais simples. Então eu fiz essa alteração, acho que tá ok, eu estou verificando aqui embaixo que está ok, eu vou vir agora para a parte de cima. Vou fazer o mesmo raciocínio. Eu estou com 3 barras, 2 de ferros de 6,3 mais uma barra de 6,3. Isso me dá necessidade do meu armador cortar 3 barras, dobrar 3 barras e amarrar 3 barras. Eu vou tentar transformar 3 barras em apenas 2. Então, eu vou vir apagar, vou apagar a barra que está isolada,
O 2 ferros de 6,3 de cara é insuficiente, 2 ferros de 6,3, ó. Logo de início eu já posso perceber que aqui embaixo agora o meu gráfico em verde está menor que o gráfico em vermelho. Isso é um problema. Eu estou com menos armação do que é exigido pelos cálculos. Então eu vou clicar em editar, vou dar 2 cliques em cima do 6,3 e vou transformar para 2 ferros de 8. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, pronto. O meu 2 ferros de 8 é superior à quantidade exigida. Então eu acho que ficou condizente. Vou fazer o mesmo raciocínio aqui para o lado. 2 ferros de 6,3, eu vou apagar essa barra isolada e vou transformar essas duas barras que ficaram em 2 barras de 8. Pronto. Com isso, eu acho que você ganhou tempo. Seu armador vai ficar mais feliz do que estava antes, com aquela quantidade de barras soltas. Você clique agora em atualizar informações de erro, o programa vai verificar se do jeito que você deixou o projeto, ele atende aos cálculos. Então vou clicar, verificou, não apareceu nenhuma mensagem de erro, então significa que do jeito que eu estou enviando essa minha viga para a obra, está de acordo, está sendo atendidas as verificações. Por fim, entra agora aqui uma questão. Vale a pena apagar o ferro de 5, os 2 ferros de 5, e juntar as 2 barras de 8 do lado esquerdo com o lado direito? Aí eu não tenho essa resposta para dar para vocês. Em alguns momentos eu acho que vale apagar e juntar, em outros eu acho que a gente está gastando dinheiro à toa. Por exemplo, aqui eu tenho 2 barras de 5, que se eu juntar as 2 barras de 8, em termos de mão de obra, não vai mudar tanto para o meu armador. Ele tem que amarrar, tipo assim, o trabalho de amarrar 2 barras de 5 ou 2 barras de 8 não vai fazer diferença. E 2 barras de 8 é muito mais cara que 2 barras de 5. Então, eu apagar essas 2 barras aqui, ó, vou clicar aqui em editar e apagar. Aqui agora essa bolota vermelha significa que você está sem armação numa região que precisa ter pelo menos alguma coisa. E agora eu vou juntar, ó, tem um comando aqui, ó, unir as barras. Então eu vou juntar essa com essa de cá. Ó. Pronto, o programa juntou. Aí eu só tenho a sensação agora que ficou mais prático. Eu acho que, tudo bem, ficou alguma coisa, simplificou o desenho, mas em termos de montagem eu não vejo muita diferença. E eu agora joguei 2 barras de 8 num local onde eu não precisaria de nada. Se fosse só uma viga isolada, eu até deixaria assim, mas vocês têm que perceber que são coisas pontuais que vão se somando ao longo do seu detalhamento, que no final você pode encarecer. Se em todos os portas-estribos vocês tirarem e juntarem os negativos da ponta, pode ser que a obra no final tenha aí um percentual um pouco mais cara do que se você tivesse deixado da forma inicial. Tá? Então, por mim, eu vou voltar aqui, ó, e vou deixar os 2 ferros de 8, vou deixar aqui o porta-estribo. Tá? Então, a minha solução seria essa de cá. Vou dar aqui um atualizar, vou mandar salvar e vou vou fechar essa viga. E vou passar um pente fino em todas as minhas vigas do projeto. Então, já terminei essa de cá, agora eu vou vir para viga 102. Vigas, editar, vou clicar aqui na viga 102 e vou novamente dar uma olhada aqui se há possibilidade de eu mexer alguma coisa. Então vamos agora para a viga 102. Vigas, editar, vou clicar nela. Ó. Vamos lá, uma coisa interessante aqui. Ó. Dá a sensação que a viga é muito parecida com a viga 101, só que aqui não teve momento negativo. Ó. Aqui ele rotulou. Por que eu sei que rotulou? Porque o momento negativo deu 0. Ó. Se você colocar aqui, ó, mostrar valores, ó, você vai ver que 0,26 é 0. Do lado direito, 0,29 é 0. Tá? Então, ele só colocou o momento positivo na viga. Por que a viga 102 ele rotulou e a viga 101 ele deixou com momento negativo? Ó. Então, aqui ele colocou um momento negativo de um lado e um momento negativo do outro. Isso em função da rigidez. Você aqui tem uma viga chegando em pilar. Esse pilar tem certa capacidade de absorver engaste. Essa viga de cá também, esse pilar do lado de cá também tem possibilidade de absorver engaste. Essa viga já está apoiada numa outra viga. A sua viga não tem possibilidade de absorver esse engaste, porque esse momento negativo geraria um momento de torção aqui na nossa viga, e eu já comentei para vocês que
que em vigas finas, uma viga de 15 por 40, ela não tem capacidade de absorver a torção. Vou botar aqui uma 3D só desse andar. Então, lá, essa viga estava apoiada no pilar. Esse pilar tem capacidade de absorver parcialmente o seu engaste, ó, o seu momento de fletor. Essa viga, para você conseguir engastar essa viga nessa outra viga de cá, essa viga tem que ter uma largura muito grande para conseguir absorver essa torção que vai gerar nesse ponto de apoio. Então, como você deixou uma viga fina, que é o que normalmente a gente faz, o programa automaticamente já rotulou para você esses apoios. Então, essa viga está simplesmente apoiada nos extremos. Eu vou mostrar para vocês depois que, por exemplo, uma coisa interessante aqui, ó. Essa viga, a gente viu que ela engastou, correto? Ó. Só que o engastamento foi parcial. Ó, vamos voltar aqui antes de a gente dar seguimento. Ó. Por que eu sei que foi parcial? Porque ele é menor do que o momento positivo. A magnitude, a intensidade dele aqui é baixa. Agora, se eu pegar essa viga de cá, ela chega numa dimensão maior do pilar. Ó. Essa viga, ela engastava numa região que só tinha 15 centímetros de largura. Essa outra viga, quando engastar nesse pilar, ela vai engastar na direção que tem 25 centímetros. Vocês vão ver que agora vai surgir um momento negativo bem maior. Ó. Olha como é que o momento negativo agora está com a intensidade quase igual ao momento positivo. Ó. O valor deu um valor de 18. Ó. Então, o pilar nessa dimensão, ele tem uma capacidade de engastar muito superior do que da outra dimensão. O programa consegue avaliar isso e resolve o nosso problema. Do outro lado, ó, já deu um momento negativo bem pequeno. Possivelmente o seu pilar não tem rigidez suficiente para engastar, fazer um engaste completo da ligação. Vamos dar uma olhada como é que ficou lá do outro lado. Tá vendo? É um pilar que só tem 19 por 19. Muito bem, aí eu fugi do assunto. O assunto era a nossa viga 102. Então, vigas, editar. Lembrando que tem que estar na aba resultados. Vou clicar. E vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui. Então, mesmo raciocínio. O programa para o momento fletor positivo. Então, está aqui, ó, momento de 22 kN por metro. O programa identificou que para esse 22 kN por metro é necessária uma taxa de armação que é representado por essa curva vermelha. No ponto máximo, que é aqui no meio da viga, essa armação necessária, o programa identificou algo em torno de entre 1,4 e 1,6. Vamos arredondar isso para 1,5 centímetros quadrados. Para chegar nesse 1,5 centímetros quadrados, na rotina, no algoritmo do programa, o programa deve ter um algoritmo para tentar combinar as armações e chegar perto aqui do que foi necessário. Ele fez uma combinação de 2 barras de 8 e uma barra de 10. Novamente, o armador vai ter o trabalho de cortar 2 barras de 8, cortar uma barra de 10, e na hora de armar essa armação aqui na viga, ele tem a necessidade de fazer a amarração das 3 barras. Quando eu falo fazer a amarração, em cada encontro do seu estribo com a armação, ele tem que botar um aramezinho lá com a turquês dele e amarrar essa barra no estribo. Ele tem que fazer uma série de amarrações. Essas amarrações já existem em alguns maquinários mais sofisticados, mas eu acho que na maioria das obras o pessoal nem sabe que existem ainda essas máquinas. Então as armações são ainda de forma muito tradicional e artesanal. Então quanto menos barra eu conseguir colocar, de tal forma que eu não também exagere em termos de me afastar do gráfico vermelho, às vezes vale a pena você tentar diminuir essa quantidade de amarrações. Então eu vou vir aqui, vou voltar, e aí eu vou clicar em editar, 2 ferros de 8, eu vou botar 2 ferros de 10, e vou apagar essa barra de 10 que ficou solta aqui, ó. Olha, eu acho que eu fiquei com o meu algoritmo que a gente fez aqui, ficou melhor do que o algoritmo do programa, porque 2 barras de 10, eu consegui até me aproximar aqui do gráfico em vermelho. Então vou dar agora aqui um atualizar para ver se tem alguma informação de erro dessa minha mudança. Não teve. Então aqui botei 2 barras de 10 e aqui estou com 2 barras de 5. Lembrando, eu ainda não entrei no mérito de avaliar os estribos, eu estou deixando o estribo que o algoritmo
determinou para a gente. Depois eu vou ensinar para vocês se vocês quiserem mexer também na parte de estribo. A gente ainda está aqui na parte de armação longitudinal. Então essa viga eu acho que ficou melhor. Assim, eu considero que 2 barras de 10 é mais prático do que botar 2 barras de 8 e uma barra de 10 isolada. Vou salvar aqui a nossa viga, vou fechar e vou continuar passeando pelo projeto. Agora eu vou clicar na minha viga 104. Vigas, editar, vou clicar na viga 104 e vamos dar uma olhada como é que ela está. O programa colocou 2 barras de 8 aqui embaixo, 2 barras de 5 aqui em cima. Não vejo nada do que precise otimizar, eu acho que não tem o que fazer. Essa fechou. Então, já lembrando, ó, o programa não marca as vigas que vocês já otimizaram, que vocês já fizeram esse pente fino. Então, o que eu faço aqui no meu escritório ou aqui em casa quando eu estou trabalhando? Eu imprimo essa planta e eu vou marcando com aquelas canetas fluorescentes amarelas as vigas que eu já passei um pente fino. Então, ó, até o momento a gente já passou um pente fino nessas 3 vigas. Eu vou agora para viga 105. Então eu vou matando primeiro os horizontais, depois eu venho matando as vigas verticais. Então vamos lá, viga 105. Vigas, editar. Vou dar um clique aqui na viga 105. Ó, essa já é uma viga maior. Vamos ver o que a gente consegue mexer nisso. Então o programa identificou momento negativo, momento positivo, um pico muito alto aqui de momento negativo e morreu aqui praticamente sem momento positivo nesse trecho, ó, entre o seu pilar 6 e o pilar 7. E praticamente rotulou aqui nessa região. Ó, o momento não deu praticamente um momento zero. Então vamos lá. Aqui embaixo ele botou 2 barras de 8, 2 barras de 10. Aqui ele botou 2 de 6,3 e uma de 6,3. Vamos ver o que a gente consegue melhorar. Ó. Vou apagar essa barra de 8 e vou tentar apagar também essa barra de 6,3. Ó, só o de apagar eu já vi que deu problema. Ó. Eu nem mostrei para vocês antes. Se vocês agora aqui nesse momento, nessa etapa, quiser atualizar a informação de erro, o programa vai falar que está agora com erro. Ó. Olha a quantidade de problema que ocasionou de você tirar a armação do seu projeto. Você está com menos armação do que o necessário. Estou identificando tanto por aqui, por esse gráfico, quanto passando o mouse aqui nessa bolota vermelha. O que eu vou fazer? Vou aumentar agora a bitola aqui. 2 ferros de 8 vai virar 2 ferros de 10. Ó, vamos ver se é suficiente? Não é suficiente. 2 barras de 10 não é o suficiente para combater o nosso momento positivo. Eu precisaria de mais armação. Então eu posso editar e colocar 2 barras de 12,5. Pronto. 2 barras de 12,5 atendeu. Só que eu acho que agora a gente se afastou demais aqui da nossa... Do que era necessário. Eu acho que a dose, o remédio aqui foi muito forte. Assim, eu fui querer facilitar a vida do meu armador, só que agora em contrapartida eu estou com uma taxa de armação aqui muito superior do que precisava. Então eu vou clicar aqui em rearmar para voltar para a situação atual, a situação original. Clico aqui em rearmar, vou pedir para rearmar, ele voltou para a situação inicial. Então, o que eu posso tentar fazer aqui? Eu estou com 4 barras. Eu quero diminuir a quantidade de barras. Então, eu vou trocar essa barra de 2 de 8 para 2 de 10. Se eu apagar essas 2 de 8, eu já vi que dá errado. Então, eu vou editar essas 2 de 8 que estão isoladas e vou tentar agora diminuir para 1 de 8. Então, 2 de 10 mais 1 de 8 está atendendo. Se eu tentar passar para ferro de 6,3, vamos lá. Está atendendo também, ó. Olha lá. Então, 2 barras de 10 com um complemento de 6,3 é suficiente. Deixa eu pedir aqui para o programa atualizar. Então, ao colocar essa barra de 1,63, eu mandei atualizar as mensagens de erro e surgiu aqui um erro falando que não está atendendo 2 de 10 com 1,63. Mas eu estou vendo que aqui embaixo, em termos de quantidade, eu estaria atendendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada aqui no detalhe e vou ver que não ficou legal. Ficou 2 ferros aqui de 10, esse ferro de 6,3 está perdido aqui na segunda camada. Eu vou trazer ele e vou posicionar ele aqui
nessa camada, na primeira camada entre as duas barras de 8. Como é que eu vou fazer esse procedimento? A gente vai clicar de novo aqui na nossa edição de barra, vamos voltar para esse nosso quadro, e aqui tem um botão, ó, colocar em outra camada. Você dá um clique nesse comando e clica em cima da sua barra. Dá um clique com o botão da esquerda e confirma com o botão da direita. Ele vai perguntar aqui qual camada que você quer colocar, na primeira, na segunda ou na terceira. Eu quero colocar na primeira, então eu vou dar um aceitar. Ó, o programa tirou a mensagem que estava escrita aqui de segunda camada, posicionou a barra agora entre as duas barras de 10 e eu vou pedir para atualizar a mensagem de erro. Então eu vou atualizar, ó, a mensagem de erro sumiu. Muito bem, o que eu posso fazer aqui para tirar essa barra de 6.3? Ó, se eu apagar ela, se eu apagar essa barrinha de 10, olha, tem um pico de momento positivo aqui, ó, bem em cima aqui do apoio, que duas barrinhas não são suficientes. Então eu vou transformar essas duas barras de 6.3 para duas barras de 8. Ó, pronto, duas barras de 8 me atenderam aqui nessa região. Então acho que aqui embaixo eu não consigo melhorar mais nada, vou deixar assim mesmo. Na parte de cima, eu estou aqui com dois ferros de 8 e uma barra de 10. O que eu posso tentar fazer? Eu posso tentar transformar para duas barras de 10. Vamos tentar. Então, editar, vou transformar 2 de 8 para 2 de 10. Se eu apagar essa barra de 10 solta aqui, ó, tô no limite, né? Vamos ver o que aconteceu. Se eu atualizar, ó, ok, atendi, ó. Então, duas barras de 10, passou aqui rente e atendeu. Duas ferros de 5 é o porte estribo, eu vou deixar. E aqui o programa pediu duas barras de 10 mais um ferro de 12.5. Não sei muito o que dá para fazer aqui nessa região. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu colocar, transformar o 2 de 10 para 2 de 12,5 e apagar o ferro de 12,5 que ficou perdido, ó, não atendeu. Então deixa eu voltar e vamos tentar simular aqui outra possibilidade. 2 de 12,5 e aí vou tentar pelo menos colocar esse ferro de 12,5 em ferro de 8. Vamos ver se iria melhorar. Vou atualizar. Ó, atendeu. Estou afastado aqui um pouco. Deixa eu ver se daria. Eu quero tentar diminuir um pouco essa barra de... Deixa eu botar 2 de 10 com 1 de 8. Não atendeu, tá? Tô vendo aqui 2 de 10 com 2 de 8. Será que daria para eliminar o ferro de 12 dessa viga? Atualizar. Não, ó, tá dando mensagem de erro. Então eu acho que a solução seria mesmo a gente deixar os dois ferros de 12,5 e na região de 8 deixar 1 de 8. Ó, 1 de 8. Vamos tentar 1 de 6,3. 1 de 6,3 atendeu. Ó, então aqui seria dois ferros de 12,5 com um ferro, deixa eu desligar aqui o momento virtual, e um ferro de 6,3. Então eu acho que essa viga aqui eu mandaria dessa forma para a obra. Não vejo aqui muito que tentar. Tudo que você começar a mexer, as suas armações vão dar muito superiores ao que o programa está pedindo. Então você estaria exagerando aí a sua taxa de armação. Então, em termos de quantidade, essa viga a gente não conseguiu diminuir muito. Aqui estava com 4 barras, a gente diminuiu para 3. Aqui tinha 3, a gente diminuiu para 2. Aqui já tinha 3, eu mantive 3, só fiz aqui uma readequação que eu acho que seria mais simples para o armador. Deixar 2 barras mais grossas ao longo desse trecho todo e aí colocando um complemento mais fino. Pronto, vou aqui salvar, vou fechar. E aí a gente teria que, nosso croquis impresso aí, na nossa impressão, marcar quais vigas a gente já otimizou. Já otimizamos essa de cá, essa e essa de cá. Próxima viga seria a viga V8, depois a V9 e por fim a nossa viga V10 aqui embaixo. Então vou dar aqui um salvar no projeto e vou encerrar essa aula. Na próxima aula a gente continua essa otimização das vigas.